Todos nós sabemos, né? Hoje é o dia da ceia, temos aqui essa mesa enfeitada, tão linda, e uma vez por mês nós celebramos em comunidade a ceia que marca e representa a nossa nova aliança com Cristo Jesus. Nós tínhamos antes uma velha aliança, antes de Cristo morrer, aliança da troca, né? Da substituição que era feita a cada vez que eu pecava, né, que você, o povo lá atrás, na verdade eu não, né, porque eu já nasci na nova aliança, mas o povo de Israel pecava e era necessário apresentar os animais para substituírem a nossa culpa, substituírem o nosso pecado. Mas Jesus, ele veio para encerrar essa participação desses animais. Ele veio ser o cordeiro definitivo, para que nossos pecados fossem perdoados, aleluia. Por isso que estamos aqui hoje. Nós vamos reafirmar algumas coisas em relação à ceia do Senhor, do pão, do vinho, mas falando também do Evangelho. Não tem como falar da ceia sem falar do Evangelho, amém? Amém? Vocês estão aqui nesta manhã, glória a Deus, estou muito feliz. E o texto que eu queria ler com você é o texto clássico da ceia do Senhor, né, que é 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 32. Ele é o texto base desta manhã para cearmos, né, antes de cearmos, mas para esta palavra. 1 Coríntios capítulo 11, abra aí a sua Bíblia, verso 23. Agora sim, né, Michael? Obrigado. Pode deixar aqui a outra, obrigado. Amém, já está projetado. Vamos até o 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e fracos e doentes, e não poucos que dormem ou morrem, né? A tradução aqui é os que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto aqui. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, mas eu repito sempre que vou falar dessa igreja, porque podem ter algumas pessoas, eu sei que tem pessoas nos visitando, esse livro da Bíblia, na verdade, é uma carta, né? Coríntios é uma carta, escrita ao povo de Corinto, e Paulo está escrevendo aquilo que ele recebeu. Só esse primeiro trecho já é, para mim, lindo demais, né? Paulo não caminhou com Cristo, mas ele recebeu do Senhor, provavelmente na época que ele ficou 3 anos no deserto, né, na Arábia, afastado, assim como os discípulos caminharam 3 anos com o Senhor. Paulo também dizem que esse período que ele se retirou durante 3 anos foi para receber do próprio Jesus. Paulo era apóstolo porque foi chamado pelo próprio Jesus, lembra? Quando apareceu a ele o Senhor no caminho de Damasco, cegou os olhos dele. Você lembra dessa passagem lá em Atos? Então, essa é a história do apóstolo Paulo. Ele diz: eu também recebi, como Pedro, como João, como Mateus, eu também recebi do Senhor, e o que os entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, aí tendo dado graças, o partiu e disse. E aqui entra a fala de Jesus. Aí ele parafraseia Jesus, que é um texto que está lá em Marcos, está em todos os evangelhos, o texto da ceia, da última ceia. E nós aprendemos com Jesus, e Paulo ensina a igreja, porque a igreja estava uma bagunça, para falar a verdade, nessa hora, né? Os irmãos, eles chegavam para a refeição, a ceia era celebrada junto com uma refeição, e os ricos, eles comiam, né, a parte deles, que era a melhor comida, né?
e não deixavam nada para os pobres que chegavam, e havia uma desordem. Aliás, a igreja de Corinto ela era meio bagunçada, né? Na história você vai ver que eles tinham muitos dons, mas não usavam os dons muito bem, eles atrapalhavam a ordem do culto, havia um caso de prostituição, havia casos terríveis na igreja, mas mesmo assim Paulo os abençoava e os ensinava. A carta é uma carta de ensino. Então, nessa carta, nós aprendemos sobre o uso dos dons espirituais e aprendemos mais sobre a ceia do Senhor, que nós vamos compartilhar nessa manhã. E os elementos que Jesus trouxe ali para a última ceia, né, que foi celebrada na Páscoa, foi o pão que é partido e distribuído e consumido, que nos lembra o quê? O corpo de Cristo que foi dado e partido por nós, por nossos pecados. E o vinho que bebemos nos lembra o quê? Que na verdade é o suco de uva. Eu vou falar vinho, mas é o suco de uva, né? Ele lembra o quê? O sangue que foi vertido na cruz também pelos nossos pecados. Assim, quando a pessoa comer desse pão e beber desse cálice, ele lembra automaticamente do amor sacrificial de Jesus. Então, nós não estamos aqui hoje para participar de um ritual. A ceia ela não deve ser encarada como algo simplesmente formal, um ritualístico, que nós praticamos uma vez por mês apenas, e que é nesse culto que você só precisa vir nesse culto, porque é o culto mais importante. Não, a ceia do Senhor, ela é feita em memória do Senhor Jesus, e ela era praticada, assim, no momento da refeição, como Jesus estava lá com os discípulos nesse momento. Mas ela deve nos lembrar sempre desse amor, esse amor sacrificial, esse amor que entregou tudo, esse amor que é ampliado, né? Todas as vezes que nós falamos do amor de Deus, nunca cessamos de falar e nunca chegaremos ao fim dele, porque o amor do Senhor por nós é infinito. Nós cantamos, né? É impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu amo esse louvor, quantos gostam dele? É lindo, né? Porque fala-se do amor, fala-se da entrega, do preço. E o fato da ceia do Senhor ser uma refeição, também nos lembra que ninguém poderá usufruir desse benefício da morte de Cristo, a não ser que seja convidado pelo próprio Cristo. A ceia não é algo que eu e você simplesmente, não, eu escolhi agora ser cristão, eu escolhi ser crente, eu escolhi ser evangélico, né, como é dito sobre nós, e então eu vou participar da ceia. Não, Jesus nos convida para sentar à mesa. Quantos lembram da palavra passada que eu preguei, né? Jesus está nos convidando. A história do Evangelho é maravilhosa por causa disso. Lembre-se do exemplo daquela mulher Ciro-fenícia, a mulher cananeia. Ele veio e se fez cão para salvar homens e mulheres pecadores como nós, que diante de Deus nós éramos sujos e imundos. Ele veio, se tornou sujo como nós, não com pecado, mas no sentido da humanidade, eu quero dizer aqui, para que nós tivéssemos acesso à mesa de Deus. E todos aqueles que confirmam isso, creem nisso, acreditam, não somente por acreditar, acreditam em Jesus, mas a sua fé te leva a testificar de Jesus e viver a sua vida para Ele, são convidados à mesa do Senhor. Por isso que são os membros do corpo de Cristo que celebram a ceia, que nós cremos que são aqueles que são batizados. Quem crer e for batizado será salvo. Você sabe, a ceia é para aqueles que foram batizados em Jesus Cristo, e o batismo é esse símbolo da nossa nova vida. E essa morte de Jesus, como eu disse, ela fala de amor. Todas as vezes que falamos da morte, estamos falando do amor de Jesus através da sua entrega, né? Mas por que a ceia não é para lembrar a sua ressurreição, e sim a morte apenas? Porque a morte de Cristo aponta para o amor de Deus pelo ser humano. Aqui é o momento de lembrarmos, não da sua ressurreição, mas lembrarmos principalmente de que Ele morreu. E porque Ele morreu, o nosso coração deve hoje estar totalmente contrito e constrangido. O momento da ceia é um momento de contrição, de eu e você nos lembrarmos que o Filho de Deus, aquele que era santo, que sempre foi santo na verdade, o Filho justo, aquele que tinha todas as coisas a seu dispor, tudo foi criado através da palavra, e a palavra é Cristo, Ele é o Logos de Deus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele veio e morreu de maneira injusta, inocente, não tinha culpa do seu pecado, e pelos nossos não tinha culpa de pecado nenhum, e nos nossos pecados que o crucificaram.
Esse foi a escolha do nosso Senhor, e Ele escolheu se entregar, Ele escolheu morrer. E um texto que eu gosto tanto, sempre falo dele aqui, que é Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu acho que eu nunca vou cansar de falar desse texto, porque ele é o texto que mais me remete à gratidão por Jesus Cristo, gratidão pela morte, gratidão pelo sangue, gratidão pelo favor imerecido, amém? Deus prova o seu amor, Deus prova o seu amor, diga isso, Deus prova o seu amor. Diga, Deus prova o seu amor por mim. Em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Essa é a demonstração cabal do amor de Deus. E essa foi a morte de Cristo, ela é substitutiva. O cordeiro que era morto no Antigo Testamento, é na verdade agora o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E ouvi uma matéria, né, de um grande incêndio que teve no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos, em que, depois desse incêndio, os bombeiros, eles estavam vasculhando o lugar, e com muita tristeza, e havia um fotógrafo de uma revista importante, fotografando tudo o que tinha acontecido naquele incêndio, a destruição, e de repente o bombeiro, ele vê como se fosse uma casca, e ele analisou que ali era uma ave que tinha assim, sido queimada no incêndio. E o bombeiro, na hora, ele foi lá e mexeu, e removeu aquela casca, né? Porque a ave já estava toda, assim, queimada, né? Então tinha ficado aquela superfície rígida, mas logo o bombeiro passou a mão, ele tirou a casca, e embaixo havia 3 filhotes vivos. Né? E aí o fotógrafo aproveitou essa oportunidade e tirou aquela foto dessa cena maravilhosa daquela casca incinerada, mas os filhotes ali embaixo. Todos eles vivos e com o bico para cima e querendo comida. O que aconteceu? Essa mãe, embora pudesse ter fugido, escolheu ficar. Ela escolheu ficar e proteger quem? Seus filhotes. Lembra do texto que eu compartilhei na última palavra também com vocês? Quando Jesus, ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Que crucifica, que mata, que matou todos os profetas que passaram antes de mim. Vocês foram ingratos, eu quis ajuntar vocês como uma galinha que junta os seus pintinhos, mas vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. No final, o que acontece é isso mesmo. Nós somos os filhotes que estamos lá naquele ninho, e o Cristo foi morto. Ele se entregou, como essa mãe aí que acabou sendo incinerada para salvar os seus filhotes. É isso que Jesus faz. Essa morte, ela é substitutiva. Diga assim, a morte que era para eu receber, Jesus escolheu receber em meu lugar. Aleluia, essa morte foi substitutiva. Em 1 João 4,18, João diz que esse amor, esse perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E, portanto, se você está aqui hoje temendo, talvez algo que tenha acontecido em sua vida, ou algo que está te atormentando, talvez o pecado está aí, como a Bíblia diz, tenazmente, diariamente, te atormentando para que você caia. Hoje é o dia de você lembrar que o amor de Deus, ele deve lançar fora todo medo. Que o seu e o meu coração esteja totalmente cheio, repleto do amor que vai nos aperfeiçoar para a eternidade com o Senhor. O medo é totalmente contrário. O medo nos cerca e não nos deixa tomar as atitudes corretas. Não deixa com que possamos fazer as coisas que o pai sonhou que fizéssemos. É como aquela criança que está à beira da piscina e o pai está lá dentro dizendo, vem, pula, pula que eu te seguro, o pai vai te segurar, vem. E ela ainda está morrendo de medo de morrer afogada. Não existe medo para o amor do Senhor, que é amplo, que é ousado, que é grande. É esse amor que vai lançar fora o medo e te trazer segurança para participar da ceia hoje. É esse amor que está te dizendo assim, filho, eu sei das suas falhas, eu sei de tudo que aconteceu, mas confia em mim, continua confiando, eu sou o Senhor, eu escolhi vir no seu lugar, e é esta revelação que vai te trazer hoje participar e sentar à mesa comigo. É isso que Deus está nos dizendo hoje, na mesa do Senhor, aleluia. Este é o sacrifício substitutivo, esse é o amor que lança fora todo medo, e a ceia é quando nós renovamos o entendimento de que Deus nos ama, Deus me ama, aleluia, e
E é isso que vai nos fazer, amados, parar com o pecado. O pecado, ele não é algo que nós paramos simplesmente mediante a disciplina. É isso que o mundo ensina, a religião ensina isso. Você precisa parar de fazer isso. Pare, 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 pare. E Cristo está dizendo o tempo todo, olhe para mim. Paulo diz, deixando para trás todas as coisas, eu prossigo para o alvo. O pecado que nos assedia todos os dias, eu prossigo para o alvo. Quando você olha para Cristo, é impossível amar o pecado. Ou você ama a Deus, ou você olha para Cristo e o ama, ou você ama a prática do pecado. Então, quando olhamos para Jesus e temos a revelação desse amor, todo o medo se esvai, nós somos repletos pela luz do amor de Cristo e nos achegamos a Ele com confiança. Aleluia, você está aqui hoje para participar da ceia. Aleluia, esse amor invadiu aí o seu coração? Aleluia, é isso que é lindo, que Ele nos chama, Ele nos traz à mesa. Eu creio totalmente nisso. Eu creio que teve um dia, e você sabe muito bem qual foi esse dia na sua história, que Jesus te chamou. Não foi assim? Jesus, Ele chamou você. Eu não sei onde você estava, talvez na sua célula, talvez na sua casa, talvez aqui num dos cultos, mas Jesus estava dizendo, vem, vem, larga tudo que você viveu até hoje. Aí você pensou, mas eu não sou digno, eu sou sujo demais, eu sou como essa mulher disse, sou um cão, eu não sirvo para nada. Mas ela estava cheia de fé, e Deus coloca essa fé nos nossos corações, a Bíblia diz. Ele nos enche com essa fé para poder ouvir a palavra, e essa palavra, nosso coração nos leva a crer e a receber a Jesus como Salvador. Essa é a vida cristã, quando nós recebemos dele o convite para nos assentar à mesa. É muito ruim quando você tenta forçar isso na vida de alguém, forçar uma experiência. Eu já fiz isso muito, eu errei muito nisso, que é forçar essa coisa de, não, você precisa de Jesus, é ou não é? Você precisa de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você fala, e você fala, e você fala, e essa pessoa não quer saber de nada, mas prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus, e uma hora vai acontecer dessa pessoa receber e crer, amém? O que nós não podemos é ficar querendo fazer o trabalho de Deus. Deus é amor, e esse amor é a mensagem do Evangelho que alcança o perdido. Outra questão é que a vida cristã, e a ceia do Senhor nos lembra que a vida cristã, ela deve ser vivida como um corpo, em comunidade, e não de forma individual. A palavra aqui que nós lemos em 1 Coríntios diz que quem não discernir o corpo participa de forma indigna da ceia. Discernir o corpo é escolher o quê? Viver de forma conectada com irmãos e com Cristo. Então eu estou seguindo um raciocínio lógico aqui. Vou recapitular para você. O Evangelho é explicado em que Jesus se entregou, o Filho de Deus se entregou totalmente por amor, e para satisfazer também a ira de Deus, para nos aproximar a Deus novamente, um santo precisou morrer por pecadores, para que pudéssemos nos conectar a Ele, mas não nos conectamos sozinhos, nos conectamos com um corpo, que é a igreja. E Jesus, Ele celebra a ceia, a última ceia que Ele celebrou, foi no período da Páscoa, a cidade estava cheia, e Ele pediu para que fosse preparado um cenáculo, lugar onde os discípulos iam se reunir. E aquele espaço que foi preparado, Jesus se reuniu com eles e Jesus falou palavras que nós repetimos, que são as palavras de como compartilhamos a ceia. E nessa época da Páscoa, as famílias, os judeus, eles se reuniam com as suas próprias famílias. Você se lembra que a Páscoa foi instituída lá no Êxodo, quando Moisés foi usado por Deus para libertar o povo que estava escravo no Egito, e Deus instituiu que um cordeiro deveria ser morto lá na última praga, né? Quando a última praga vinha para assolar o Egito ali, matando o primogênito de todas as famílias, Deus disse, olha, viram um cordeiro e com o sangue dele passem nos umbrais das portas, e o anjo que ia passar pelas casas, na verdade, ia olhar o sangue e passar direto pela casa dos hebreus. E esta mensagem era compartilhada vez após vez na festa da Páscoa pelos pais para com seus filhos. Era uma refeição que era compartilhada em família, onde eles compartilhavam o pão e também o cordeiro. E essa Páscoa, essa festa, como eu disse,
Jesus, né, os hebreus, os judeus, eles tinham essa prática de compartilhar com os pais, com os filhos e com a família, e a história era repetida. Eles tinham que fazer um ritual ali de explicar o porquê estavam fazendo aquilo, o porquê, quais eram os motivos, e lembrar do passado. Mais ou menos o que eu falei aqui para vocês, rapidamente, sobre a Páscoa, lá no Êxodo. Porém, Jesus, ele não fez isso. Ele organizou seus discípulos e tirou eles do vínculo familiar de cada um, para que pudessem celebrar a Páscoa juntos. Por que o Senhor fez isso? Por que Jesus estava tirando os discípulos do seio das suas famílias e organizando uma refeição de Páscoa com eles? Porque, na verdade, ele estava criando uma nova família, uma família totalmente nova. A família de Cristo é formada por pessoas que são diferentes, mas que se unem pelo amor e pela história e pelo cuidado e pelo Espírito de Cristo. Essa é a nova família de Deus. Essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela aí agora. Reafirma isso com ela. Jesus inaugurou uma nova família da qual eu e você fazemos parte. É isso que é o privilégio. Aleluia. E a família de Deus, ela é formada por pessoas tão diferentes, não é? Tão diferentes, mas tão diferentes que elas poderiam facilmente ser inimigas aqui fora. Sim ou não? Porque nós somos tão diferentes, temos gostos, paixões, necessidades, né? Lá fora, talvez, a gente pisasse no calo um do outro e não gostasse, né, um do outro. Mas Cristo nos conecta, mesmo sendo tão diferentes, Cristo é tudo em todos. Ele é o responsável pela nossa unidade. Mas nós devemos nos esforçar por ela, porque facilmente abandonamos. Vêm e vão as circunstâncias, vêm e vão as paixões, as coisas acontecem, e facilmente colocamos defeito no próprio corpo de Cristo, nos escandalizamos com A ou B, e abandonamos o corpo. A ceia do Senhor nos lembra que devemos estar conectados ao corpo. Todo aquele que diz, não, eu estou conectado apenas com Cristo, eu, sou cristão apenas eu mesmo, porque com a igreja não dá, eu fico perguntando, como é que você toma ceia? Eu pergunto para essas pessoas, não preciso falar nem do dízimo, nem do nada disso. Aí eu falo, mas e aí, quem que te serve a ceia? Com quem que você compartilha o pão e o cálice? Certo? É impossível ser cristão sozinho. Nós precisamos viver como comunidade, ligados ao cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Sem Ele não há vida cristã, sem Ele não há unidade, sem Cristo não há nada, Ele é tudo. E a unidade do corpo glorifica a Deus. Quando nós discernimos o corpo e pecamos, quando tomamos a ceia sem discernir o corpo, é disso que Paulo está falando. Você está tomando a ceia sem lembrar do sacrifício substitutivo, sem lembrar do amor de Deus, sem lembrar dessa unidade, que a igreja tinha esse problema. A igreja estava lá, cada um querendo comer a sua parte e resolver logo os seus problemas, não se esperava aos pobres, ou seja, não era igreja. Por quê? Porque cada um estava olhando para o seu próprio umbigo. Certo? Isso acontece hoje na igreja? Acontece. E é isso que tomar a ceia do Senhor de forma indigna, não discernindo o corpo. Quando você não discerne que você precisa do seu irmão, que você é carente da unidade com ele, e que nós precisamos nos esforçar por essa unidade. Jesus veio, inaugurou a igreja e disse, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja que é unida, esta igreja que liga na terra e liga nos céus, tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, eu e você, por mais e mais coisas que temos, que nos diferenciam, somos um povo imperfeito sim, mas Cristo nos conecta, o Espírito Santo nos faz parecidos com Ele, temos uma só voz aqui na ceia do Senhor, de louvor, de engrandecê-lo, todas as diferenças ficam lá fora, estamos conectados, somos um, subiremos com Ele nas alturas. Aleluia, é isso que nos traz aqui a paz e a esperança. E se tomamos a ceia do Senhor, não discernindo o corpo, não se importando com os nossos irmãos, com as diferenças, que precisamos ceder, precisamos nos importar. Paulo diz num texto de Filipenses capítulo 2, meus irmãos, sejam da mesma forma semelhante a Jesus Cristo, que abandonando toda a sua glória, foi servo. Um pouco antes ele diz, busquem os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Por quê?
Porque esse é o corpo. No ambiente da empresa, no ambiente da escola, faculdade, o ambiente comercial ali que você trabalha dia a dia, os relacionamentos que te envolvem. É isso que acontece? Os outros procuram o seu interesse acima dos deles? Lógico que não. Os interesses das pessoas por si mesmas são o que regem o mundo. Nós olhamos apenas, o mundo olha apenas para si mesmo. Se ele tiver que te prejudicar para conseguir o que ele quer, ele vai prejudicar. Se ele precisar mentir ao seu respeito para ganhar um aumento de salário, ele vai fazer. Por quê? Porque o mundo é especialista em olhar para si mesmo, mas nós, os filhos de Deus, somos orientados e cheios do Espírito Santo, é impossível viver olhando para si mesmo. Nós olhamos para Cristo e vemos nele doação, entrega, sacrifício substitutivo, sabe? Amor, amor, amor. E você diz, nossa, eu preciso de alguém para amar. Eu preciso me colocar no lugar do outro, assim como Jesus me ensinou, assim como ele fez. Eu sou convidado na ceia também a lembrar dessa verdade. A vida cristã é um chamado à unidade. Só há unidade quando há corpo. Amém? Jesus veio para inaugurar essa nova família, da qual eu e você fazemos parte. Isso é um privilégio, aleluia. Eu estou muito feliz, amado. É muito bom estar aqui, olhar nos seus olhos e dizer, eu sou família com você, eu sou um com você, nós somos família de Deus. Eu sei que nós temos as nossas diferenças, amém? Mas Cristo é tudo em todo, Ele nos une. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de nós. Esse Espírito está clamando, Abba, Pai. Nós temos um Pai, nós temos um corpo, nós temos a família. Amém? Nós somos muito abençoados por termos a família de Deus. Viver de forma digna, como um cristão, é discernir o corpo de Cristo. E Paulo fala, olha, há muitos dentre vós que estão fracos, doentes. Por quê? Porque não discernem o corpo. Amados, essa mensagem do Evangelho, a mensagem da ceia, ela é muito importante para você e eu vivermos a nossa caminhada cristã. Sem ela, podemos ficar, como Paulo diz aqui, fracos, doentes, frequentadores de cultos que são anêmicos. Mas Jesus está nos alertando. Existiu um preço que foi pago. E esse preço é o responsável por mudar a nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. A nossa mente deve ser renovada pelo Espírito, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a revelação principal, o Evangelho. Um se entregou por todos nós, e por isso nós nos entregamos pelo outro. A ceia lembra disso. O corpo de Cristo foi, espancado, penduraram nele uma coroa, colocaram nele uma coroa de espinhos, penduraram ele no madeiro, ele passou por humilhação, por morte, parece que ele queria vencê-lo, e durante 3 dias parece que era isso que ia acontecer, mas ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, e Cristo nos lembra hoje dessa mensagem. É muito simples essa palavra, mas ela tem muito poder. O Evangelho, essa mensagem do Evangelho, e compartilhar a ceia com você, nos lembra disso. Primeiro, do amor de Deus por nós. Em segundo, que nós somos o corpo de Cristo. Essa revelação, ela é extremamente importante. Sem ela, como Paulo diz, há muitos entre vós, fracos, doentes, e muitos até dormem, que é o quê? Estão mortos já. O tempo passou. Ele não entendeu a revelação de Jesus Cristo, mesmo Cristo se revelando a ele não entendeu e participou da ceia, participou das reuniões de forma indigna, não discernindo o corpo de Cristo, não fazendo a sua parte na comunhão dos santos. Podemos estar aqui hoje, mas totalmente a parte da comunidade, não é dos discípulos, a comunidade que é a igreja do Senhor. Sem cumprir o nosso papel de cristão, edificando um ao outro, não relembrando, simplesmente somente participando da nosso ritual de comermos um pedaço de pão e bebermos o suco de uva. Isso não agrada a Deus. Paulo disse, Jesus disse, e Paulo parafraseou ele, trouxe de volta a questão, fazer isso em memória de mim. Tudo o que fazemos aqui deve ser em memória dele hoje. Por isso esse culto e tudo que estamos fazendo tem como centro Jesus Cristo. Mas você precisa lembrar disso. Na sua semana, durante as suas atividades nessa semana, lembre-se disso. Eu lembro e
memorizo, né, lembro constantemente da morte substitutiva e do amor do Senhor através desses elementos. Segundo lugar, eu sou um com os meus irmãos e eu participo da comunidade ativamente, me importando, colocando os interesses de algum deles acima dos meus. Este é a mensagem do Evangelho e é aquilo que devemos nos analisar. Por isso que ele diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Está fazendo, está participando do primeiro, relembrando, memorizando, relembrando a morte e o sacrifício de Jesus. E sendo um com o corpo de Cristo. Amém. E se você não está, hoje é dia de conserto, mas coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. É dito que lá na Escócia, durante um culto, o pastor ele estava vendo todas as suas ovelhas e enquanto os presbíteros distribuíam os elementos da ceia, ele viu que uma mulher estava chorando e não pegou os elementos da ceia, deixou o irmão passar com os elementos, o cálice e o pão. Aí o pastor foi lá, desceu do púlpito, foi até ela e disse, pode pegar os elementos porque a ceia é para pecadores. Mas pecadores justificados. Nós lembramos que estamos aqui todos, na nossa natureza somos pecadores, mas Cristo, pelo seu sangue, nos lavou. Ele, quando olha para nós agora, não vê mais pecado nenhum, ele vê Jesus Cristo. Toda essa natureza do pecado, ela foi abandonada quando Jesus morreu na cruz, e nós cremos nessa mensagem, isso tem muito poder. É isso que nos faz aceitos perante Deus. Quem aqui tinha o poder de ser aceito perante Deus? Quem aqui nunca cometeu um só pecado? Mas Cristo veio para nos trazer esse acesso, e a ceia nos lembra disso. A ceia é para pecadores que foram justificados e remidos pelo sangue de Jesus. Pode pegar o seu elemento, mas lembre-se disso, e não caia no mesmo erro de não discernir o corpo e o sangue de Jesus. É por isso que todas as vezes que eu estou aqui, o diabo pode estar me acusando e colocando medo no meu coração. Mas quando eu lembro do que Cristo fez, e que esse amor, quando eu vou falar para você, às vezes eu sinto medo sim, sinto constantemente medo vem me assolar. Mas quando eu estou em oração, amados, quando eu leio esse texto aqui, de 1 João capítulo 4, que o amor de Deus lança fora todo medo, eu começo a, como Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Eu começo a me lembrar do Evangelho, meu coração enche de fé, eu praticamente saio voando do meu quarto, apaixonado pelo que Ele disse, pelo que Ele fez. É o sacrifício de Jesus que nos faz cristãos. É esse sacrifício que mudou a nossa vida, sim ou não? Você pode abrir a Bíblia, ler lá os Evangelhos, e ler o Sermão da Montanha lá em Mateus, ler todos os ensinamentos de Cristo. São importantes, mas eles não te salvam. O que te salvou realmente foi a morte. Um santo precisou morrer, é isso que nos salvou. O que nos salva não é o conhecimento, o que nos salva é essa experiência com a cruz. Aleluia! E é por isso, amados, eu estou relembrando muito, estou sendo repetitivo, porque isso é muito importante, e é isso que nos faz vencer o pecado. Isso é o que nos faz vencer. Outra coisa que é necessária no momento de ceia, nós lembramos aqui, é a confissão. A confissão ela é bíblica e é muito importante. Como a confissão é deixada de lado, a saúde do corpo depende da sua confissão, amado. Porque quando acalentamos o pecado, e todo pecado que cometemos contra o corpo, é necessário de confissão. E você e eu queremos às vezes fugir da nossa responsabilidade do perdão, de pedir perdão, de consertar. Mas lá em Tiago tem um texto que diz que aqueles que estão fracos e doentes, assim, é uma continuação até desse texto, né? Confessem os seus pecados e os presbíteros, ungindo a sua cabeça com óleo, e você será curado. É isso que está dizendo lá. Então a confissão faz parte do momento de ser comunidade. Precisa ser no dia da ceia? Não, pode ser qualquer dia, mas a ceia deve nos lembrar disso. Quando eu olho para a vida do meu irmão, quando eu olho para a comunidade, quando eu estou na mesa, geralmente as nossas diferenças vêm à tona. Você vê, um dos princípios mais difíceis hoje, que aprendemos na palavra de Deus,
através desse texto da Páscoa, por exemplo, lá em Êxodo, é que as famílias elas devem se assentar à mesa. Não foi isso que vocês têm falado aqui? As irmãs, cadê as irmãs que estavam aqui ontem? Amém? Vocês, discípulos à mesa, foi abençoado a sua noite aqui? Então, não é importante sentar à mesa com a família? Compartilhar as refeições? Não é? Esse é o momento que todos devem olhar uns para os outros ali e lembrar do motivo pelo qual estamos sentando à mesa. Não é só para comer essa comida deliciosa, não é verdade? Que está à mesa, é muito bom comer. Mas não é muito ruim quando você está na mesa e aí logo a pessoa lá termina de comer e já sai fora, assim, não se importando com os outros? O que é isso? Não discerniu a família. Ah, mas o meu pai isso, a minha mãe aquilo. Tudo bem. Mas e o perdão? E o esforçar-se pela unidade, como nós temos aprendido? É isso. Os pecados confessados são uma forma de termos unidade com o corpo de Cristo. Eu preciso confessar os meus pecados. Tem pecados que precisam ser confessados a Deus, mas tem pecados que eu preciso confessar ao corpo, pedir perdão, consertar-me com o meu irmão. Sem isso, Deus não aceita nem a minha oferta que foi entregue hoje aqui, que você entregou a sua oferta. Não é aceito. Se eu tenho uma dívida com meu irmão, nem o meu dinheiro é aceito perante Deus. Você pode entregar aqui 1.000, 2.000, 1 milhão de reais, mas se o seu coração está em débito, se você não está discernindo o corpo, Deus não aceita. É uma linha muito tênue aqui, entre fazer coisas ou não fazer coisas, seguir, uma série de regras, que não é isso que eu estou falando, de viver um relacionamento. A mesa nos lembra de relacionamento. Na antiguidade, no tempo de Jesus, você só sentava à mesa com quem você tinha relacionamento. Amém? Você só se sentava à mesa com quem você tinha relacionamento. Não é que nem é hoje. A gente está lá no restaurante, no shopping, por exemplo. Aí você não passa lá na praça de alimentação. Às vezes você vai sozinho. E o que acontece? Você senta lá com outras pessoas. Ah, licença, posso sentar aqui com você? Não, isso não acontecia. Era só com a família, só com pessoas que você queria se relacionar. Por isso que Salmo de número 1 diz... bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que é o quê? Que não senta-se para comer com aqueles que são pecadores, escarnecem de Cristo. Mas Jesus veio e quem que ele estava na mesa sentado todas as vezes que é retratado nos evangelhos? Com quem? Justamente com aqueles que não mereciam a sua presença. Prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, pessoas imperfeitas, pessoas que a religiosidade já tinha afastado. Jesus escolheu se assentar à mesa com ele, e esse Cristo escolheu chamar eu e você para nos assentarmos à mesa com ele. Essa é a grande revelação do Evangelho. Ele te escolheu imperfeito, vem como está. Deixa que eu te limpo, filho. Deixa que eu mudo e faço tudo de novo. As pessoas, às vezes, elas falam, não, eu acho muito bonito, eu sei que eu preciso ir à igreja, mas eu sou tão pecador. Eu tinha um amigo que trabalhei com ele, que ele dizia assim, eu preciso primeiro parar de beber. Porque ele aprendeu, herança católica, ele aprendeu com o pai dele o quê? Você não vai para a igreja, se você toma cachaça, não vai para a igreja. Eu falava para ele, não, é aí que você tem que vir mesmo, vem. É a mesma coisa que falar para você, toma banho antes de entrar no chuveiro. É impossível, não faz sentido. Eu não sou responsável em te limpar, eu não sou responsável em me limpar, mas Jesus me lavou, e eu confio nessa palavra, amém? Então, por isso que você está aqui, se você está aqui hoje, nessa condição, talvez cansado de tantas regras e tantas imposições, lembre-se que o Pai está te chamando à mesa, Ele está dizendo, vem filho, aí você diz, eu não mereço, é isso aí filho, você não merecia, mas eu me entreguei por você e te dei todo o acesso à mesa do Pai. O banquete está preparado. É hora de nos assentarmos à mesa e lembrarmos do Evangelho, do amor e de que somos somos família de Deus. É isso, amados, quando não confessamos e não lembramos disso, é aí que não vamos confessar mesmo. Porque toda esta mensagem ela é altamente constrangedora. Ela é altamente constrangedora. Por quê? Porque incomoda saber que um inocente morreu pelas nossas dívidas e débitos. E é isso que nos faz ser um com os meus irmãos. Quando não confesso os meus pecados aos meus irmãos, uns aos outros, eu não estou falando que você tem que fazer isso para uma centena de pessoas, é por isso que vivemos em comunidade.
nós não reconhecemos o sacrifício de Jesus. Escolhemos viver a vida cristã de maneira independente. E acabamos ficando fracos, doentes, e muitos até dormem. Ou seja, muitos estão deixando passar o tempo da sua oportunidade, brincando. Estão sujeitos a qualquer tipo de coisa. Muitos fracos, doentes, muitos que já dormiram, já morreram. Você morrer, você já parou para pensar que é morrer antes do tempo? Ou você acha que não, morreu porque tinha que morrer mesmo? Você acredita nisso de coração? Sabe, ano passado, 2 anos atrás, eu conheci um jovem, ele ia à célula, nós compartilhamos da palavra, fazíamos as casas de paz. A sua família, um dos filhos, um dos irmãos ali, o seu irmão, recebeu a Jesus, era frequente, porque amava Jesus e orava por ele. E semanalmente a célula estava lá na casa dele, falando do amor de Deus. E ele pediu oração, mas ele não queria se envolver. Não, ora por mim, mas eu não quero. E nós falávamos e orávamos, e estávamos ali, aquele ambiente de amor da célula. E, de repente, eu recebo a notícia de que ele estava um dia aí numa praça, foi usar drogas, morreu de tanto cheirar, basicamente é isso. Teve uma overdose na calçada, perto de casa. Você acha que isso é o tempo? Você acha que morreu na hora? Não, morreu porque tinha que morrer, abortou. Morreu antes do tempo. Deus não planejou para isso. Deus não te planejou para viver aqui. Eu usei um exemplo muito grosseiro, muito forte, mas o que eu quero dizer com isso é que Deus não planejou você para viver aqui, simplesmente vindo aos domingos, após domingo, e não se importando com o sacrifício e com a unidade do corpo. É isso que nós lembramos hoje. É por isso que eu e você participamos de uma célula, participamos de um grupo pequeno, porque é muito difícil ser corpo e chegar aqui no meio dessa multidão de 300 e deve ter umas 350 pessoas hoje aqui, e ser um com todos esses irmãos. Não é difícil? Como é que eu chego num ambiente como esse? Você está vindo pela primeira vez, talvez, com quem que eu me relaciono? É por isso que nós nos dividimos em menores grupos. Os relacionamentos são facilmente mais vividos. Nos assentamos à mesa com esses irmãos e temos relacionamento com eles. Assim como Jesus nos convida à mesa. É tão bom estar em célula e comer junto, sim ou não? Nossa, é muito bom. É muito bom participar da refeição com os irmãos em Cristo. É precioso demais, é a nossa nova família. É a nossa família em Deus. E é tão bom estarmos juntos, é por isso que somos em célula, é por isso que confessamos os nossos pecados para esses irmãos ali, 1 ou 2 que você tem mais intimidade. E você, a palavra de Deus diz, você é sarado. A vida de Deus está em nós, quando nos lembramos disso, do amor, do sacrifício, que é o Evangelho, e da unidade que temos com os nossos irmãos. Lembre-se disso. Hoje é dia de nos lembrarmos do Evangelho. Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, e na Páscoa um elemento indispensável era o cordeiro. Moisés instituiu assim lá no Êxodo. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas, para lembrar a escravidão no Egito, o pão sem fermento, o vinho, estava tudo lá, mas não tinha o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro estava sentado à mesa, ia morrer daqui a uns dias. Então o cordeiro hoje está convidando você para participar. Esse cordeiro foi o último cordeiro. Por isso que João, quando viu ele, lá no deserto, batizando as pessoas, João, cheio do Espírito Santo, disse, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus.